Todos acharam aí? 30, 33. Diz assim, a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por essa palavra que lemos agora. Agradecemos pela vida de cada irmão que se encontram aqui. Te pedimos, Senhor, por aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor possa continuar guardando, os abençoando. E para os irmãos que estão em casa, Senhor, por diversos motivos, principalmente aqueles que estão impossibilitados por causa das suas saúdes. Guarda-os, Pai, em nome de Jesus. E nós te pedimos, fala conosco, Senhor, que essa palavra entre nos nossos corações e que nós possamos sermos aperfeiçoados pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, irmãos? Meus irmãos, nós ainda continuamos aqui no capítulo 15, nesses 4 últimos versos, para que nós possamos tentar concluir o que Paulo ensina aqui para essa igreja e trazer para a nossa realidade, aplicando como instrução de vida para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa viver segundo a vontade do Senhor. Nós, domingo passado, ficamos detidos no termo rogo-vos. Isso nos ensinou muitas coisas, principalmente a demanda de nós como igreja nos dedicarmos a andarmos juntos, em peleja, em oração, numa caminhada e numa comunidade de fé. Hoje, 3 informações ainda nos importam, porque são muito importantes e devem nos instruir nesse texto. 3 questões. Os irmãos que estão tomando nota, observe, o verso 30 vai mostrar uma característica muito importante, muito bonita, e que deve ser vivida por todo crente. Tinha em Paulo isso. A teologia de Paulo, uma consciência trinitária da pessoa de Deus. O verso 30 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Temos que tentar entender um pouquinho por que Paulo tem isso em mente, por que Paulo usou essa expressão nesse verso 30. O segundo momento aqui nesse texto, que eu quero tentar ver com vocês hoje, é que a Bíblia aqui, mais uma vez, mostra que Paulo é um dependente de Deus e dependente das orações dos irmãos. Paulo aqui no verso 30 pede para que os irmãos orem por ele e orem com ele. A Bíblia tem uma característica muito interessante, é que ela não deixa de mostrar as características dos seus personagens. Não, a Bíblia não faz questão de mostrar ninguém aqui forte, ninguém aqui poderoso, ninguém aqui acima da média. Ela deixa muito clara quem são as pessoas que aqui estão. Nós que temos essa dubiedade, fracos como nós somos, nós tentamos nos parecer fortes, questões que não precisam e não tem nada a ver com isso. A Bíblia não, a Bíblia escracha mesmo. Paulo era totalmente dependente. Olha aí de novo o verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo. Em que, Paulo? Nas orações. Orem comigo, estou precisando muito de vocês. E o terceiro ensino que a gente tem que entrar aqui para que nós possamos aprender é sobre os pedidos de oração
e os desfechos finais. Os irmãos lembram? Domingo passado eu falei para os irmãos que nós nos concentraríamos aqui nos pedidos de Paulo. E o que aconteceu? Paulo pediu, Paulo orou, a igreja orou juntamente com Paulo. E o que aconteceu em relação a esses pedidos? Nós vivemos numa época em que muitos crentes acreditam que aquilo que nós pedimos com muita ênfase vai acontecer. Aquilo que nós oramos, jejuamos, sacrificamos, fazemos um bocado de coisa, vai acontecer. Quando nós olhamos para Paulo, não bate. Os desfechos finais dos pedidos de Paulo e dessa igreja não lograram o sucesso que Paulo queria. E nós vamos ver isso hoje. É o verso 31 e o verso 32. Olha aí na sua Bíblia. Que vocês orem ao meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, para poder recrear-me convosco. Aqui Paulo pede liberdade dos rebeldes, conseguir passar batido sem que eles o vejam. Paulo pede que os seus serviços em Jerusalém sejam feitos, bem aceitos e bem sucedidos, e pede que ele chegue a Roma para que ele possa ter um bom momento com essa igreja. São 3 pontos importantes que vão trazer ensinos importantíssimos para nós como igreja. O primeiro ponto, depois de termos meditado domingo passado sobre rogo-vos, é o pedido de oração. Pedido de oração. Paulo agora pede para que esses irmãos orem por ele. E o pedido de oração de Paulo está sobre um prisma muito importante. A perspectiva trinitária da pessoa do nosso Deus. E aqui, meus irmãos, ter um entendimento correto sobre Deus faz qualquer crente viver e falar sobre qualquer coisa de forma acertada. Ter um coração, uma mente sadia biblicamente, faz com que o crente saiba se comportar e falar de forma acertada. Ter uma teologia sadia, ter um entendimento bíblico sadia, faz com que nós possamos conhecer quem é Deus e quais são os seus feitos sobre nós. A consciência sadia de Deus modela a vida do crente. Como é que nós conhecemos um crente sadio? É porque o resultado final dos seus feitos concordam com as Escrituras. O resultado final das suas palavras concordam com as Escrituras. Vou dar um exemplo simples para vocês. Você olha para uma pessoa que tem uma vida frequente na igreja. Dominicalmente está no culto, é uma pessoa que tem Bíblia, que lê Bíblia, mas os seus resultados finais não concordam com as Escrituras. Ele tem uma rotina de igreja. Ele tem objetos e apetrechos que concordam e apontam ele como um crente. Mas o problema é que o coração não está imerso na palavra de Deus. A mente não está tomada pela palavra de Deus. Não adianta nada, irmãos. Está sim de crente, está sim de frequentadores de igreja. E o nosso chamamento, o nosso grito hoje como igreja, é que os irmãos deixem de serem somente frequentadores de cultos, mas que a vida de vocês seja culto todos os dias. Todos os dias haja culto na sua casa. Todos os dias haja culto na sua empresa. Todos os dias haja culto na sua escola. Como, pastor? Vai ter alguém para tocar? Vai ter alguém para louvar? Vai ter alguém para pregar? Vai ter você para concordar com seus feitos finais com o que a palavra ensina. Isso é culto ao Senhor. Quer ver um exemplo? O crente que não fala palavrão
ele está cultuando a Deus em todos os ambientes. E os irmãos hão de concordar comigo, boa parte. Tem ambientes que nós chegamos, irmãos, que a cada 10 palavras que nós escutamos é palavrão. A cada 10 frases que você escuta são pornografias. Isso não pode me contaminar. Isso não pode fazer com que eu concorde e modele minha vida com. Pelo contrário. O meu posicionamento crente deve fazer com que haja constrangimento em tais lugares. Os irmãos devem concordar comigo. Em diversos lugares que nós vamos, em diversos ambientes em que nós entramos, a concordância maciça, injustiças, infidelidades, mentiras, subornos, uma trapaçazinha aqui, uma trapaçazinha ali. Isso não pode ser uma égide que chama o nosso coração. Pelo contrário, nós temos que, com a nossa conduta de vida que concorda com a palavra de Deus, fazer com que essas pessoas que estão nas trevas se constranjam. É isso que tinha na mente de Paulo. E na vida de Paulo nós vamos encontrar pensamentos, palavras e ações que corroboravam com o ensino da palavra de Deus. Chama ao constrangimento. No verso 30, o pedido de Paulo, ele está permeado do que eu falei aqui agora. Olha aí na sua Bíblia, olha o verso 30. Os irmãos me ouvem bem? Tudo certinho? Verso 30. Olha como é que começa Paulo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. O pedido de Paulo é em nome de Jesus. Ele continua. Rogo-vos, meus irmãos, por nosso Senhor Jesus e também pelo amor do Espírito Santo. O pedido de Paulo é em nome de Jesus. E o caminho a ser seguido nesse pedido tem uma base. Qual é a base? O amor do Espírito Santo. Existe um trilho que se segue. É o amor do Espírito Santo. E por último, pelo amor do Espírito Santo, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus. O executor, o que concede ou não concede os pedidos ou os favores, é Deus. Ou seja, o pedido de oração de Paulo tem uma base trinitária. E a base trinitária segue todo o conceito estrutural das Escrituras. Quando Jesus disse para os discípulos que eles falariam, viveriam e orariam, ele disse que era em nome de quem? De quem? Em meu nome. Em meu nome expelirei demônios. Em meu nome curareis enfermos. Em meu nome ressuscitarei mortos. Ou seja, Paulo está em consonância com a palavra de Deus. Então o pedido de Paulo para essa igreja é: orem comigo em nome de Jesus. Agora uma coisa interessante aqui, meus irmãos, porque Paulo fala assim: ore em nome de Jesus, no amor do Espírito Santo. Existe uma conexão direta, e olha aí na sua Bíblia, no capítulo 5, verso 5 de Romanos, que Paulo tem um entendimento, muitos comentaristas falam sobre isso, que provavelmente Paulo entende isso para que possa pedir para os irmãos. O capítulo 5, no verso 5 de Romanos, ele fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Por quem? Que nos foi outorgado. Parece que o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é assim: para que vocês estejam em oração comigo, para que vocês pelejem comigo essa batalha, o Espírito Santo tem que derramar do amor de Deus no coração de vocês. Não é uma oração de qualquer forma, não é uma oração de qualquer maneira, é direcionado pelo Espírito Santo. De que forma, Paulo? Com amor do Espírito Santo.
pela ação graciosa do Espírito de Deus. Nós temos batido nessa tecla inúmeras vezes. Nós temos que nos movimentar em amor. Nós temos que nos relacionar em amor. Temos que nos compadecer uns dos outros em amor. Mas da onde vem esse amor? Do Espírito de Deus. Não é o amor do mundo. Não é o amor fraternal, não é o amor familiar. É o amor que é descido, transportado, alocado pelo Espírito Santo que vem do alto. Sem isso, irmãos, não tem boa vontade que permaneça. Não tem coragem que faça você perseverar na caminhada com ninguém. É o amor do Espírito Santo. E o último entendimento de Paulo aqui no verso 30 é que o executor de tudo isso que está acontecendo e que está sendo solicitado é a pessoa de Deus. É Deus que faz com que as coisas aconteçam ou não. É Deus que concede o pedido ou não. É Deus que aceita ou não essas palavras. Olha que pensamento correto de Paulo. Eis o exemplo de como nós devemos viver. Verso 30, Paulo, alguém que compreendeu e viveu a Trindade. Essa verdade, meus irmãos, de tudo isso que eu estou falando com vocês, eu pude essa semana fazer uma leitura bem desapercebida e bem rápida, do capítulo 1 até o capítulo 15 de Romanos, porque isso me encafifou o versículo 30. Sem olhar no máximo das cartas de Paulo, que também vão estar cheias disso, mas do capítulo 1 até o capítulo 15, meus irmãos, são mais de 20 vezes que Paulo usa essa mesma expressão, trazendo à tona, em quase todos os seus ensinos, a Trindade Santa. Deus, o Filho, o Espírito Santo, agindo, modelando, forjando e transformando a vida de todas as pessoas. Para Paulo, não existe o agir de Deus que não seja trino na vida da sua igreja. E observe, eu sei que não vai dar para você pegar, porque também são muitos textos. Depois, se vocês quiserem pegar pelo vídeo, vou pegar aqui no esboço, capítulo 1, do verso 1 ao 7, capítulo 2, verso 16, capítulo 3, verso 22, capítulo 5, verso 1, verso 8, verso 11, verso 15, capítulo 6, verso 4, verso 11, verso 22, verso 23, capítulo 7, verso 4, verso 25, capítulo 8, 17, capítulo 10, 9, capítulo 8, 2, capítulo 9, 1, capítulo 8, de 1 a 11, capítulo 8, 14, 16, 26 e 27, capítulo 14, verso 17. Eu me empolguei tanto quando eu estava vendo isso aqui, que eu até coloquei aqui na referência capítulo 18, verso 18. Se alguém achar aí na Bíblia de vocês, pode ler. Capítulo 18, verso 18. Não tem não. É porque eu me empolguei tanto com isso aqui, que eu falei capítulo 18, verso 18. Irmãos, é demais. É demais. Para Paulo, tudo na vida do crente é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O que nós aprendemos com isso? Os ensinos de Paulo, a vida de Paulo, a mente de Paulo estavam repletas de Deus. Não tinha espaço para outras coisas. Não tinha espaço para outras coisas. Não tinha espaço para temores que iriam fazer com que ele saísse do caminho. Não tinha tempo para depressão. Não tinha tempo para ansiedade. Não tinha tempo para brigas, rixas. Por quê, pastor? Estava cheio da presença e de uma boa teologia de Deus. Oh, irmãos, como seria bom se fôssemos dessa forma. Como seria rico se fôssemos dessa maneira, que na nossa mente, no nosso coração, estivéssemos cheios das certezas de Deus. Como seria bom se nós crentes estivéssemos cheios do amor que vem do alto, trazidos pelo Espírito Santo, direto ao nosso coração. Não dá tempo para nada, irmãos. Para nada. O que o crente deve entender hoje com esse exemplo? O crente deve entender que
a Trindade não está relacionada somente com a vida religiosa. Deus, Jesus Cristo, o Santo Espírito, não está relacionado só com a vida religiosa. Irmãos, coisa de Deus, coisa de Jesus, coisa do Espírito Santo, é só na igreja. Esquece isso aí fora. Esquece isso em outro local. É só na igreja. Não, irmãos. Não foi assim na vida de Paulo. Não foi assim na vida dos apóstolos. Não foi assim na vida de diversos personagens no decorrer da história. Existem dois ramos, duas certezas que estão na igreja, e uma delas não deveria estar e está muito forte, que é o populacho, que é a crença popular. A crença popular diz que o lugar da revelação, o lugar de relação com Deus é na igreja ou em momentos parecidos. Por exemplo, agora é hora de nós falarmos de Deus. A escola bíblica é hora de nós falarmos de Deus. Nos encontros de estudo, de oração, são lugares para falar de Deus. Nosso retiro, ali é um local para falar de Deus. Somente. Ali é o local para que nós possamos viver santidade. Aqui é o local para que nós possamos viver cristianismo. O populacho, essa crença diabólica, redundam as coisas somente para cá. E a nossa vida não se resume aqui. Se você fizer uma conta básica das suas horas semanais, o tempinho que nós vamos ficar aqui hoje é muito inferior ao tempo da semana inteira. Mas o populacho diz assim: vocês têm que se contentar em viver essa espiritualidade na igreja. Nós discordamos, porque existe uma certeza bíblica que diz que a vida do crente, como um todo, é uma relação ininterrupta com Deus. A Bíblia nos ensina isso. Gênesis a Apocalipse. Em todos os momentos das nossas vidas, somos nós e Deus. Não existe espaço para outra coisa. Não existe tempo para se perder com outras coisas. É certo que no meu trabalho, eu não vou ficar com a Bíblia aberta. Eu não vou ficar ali louvando, cantando, eu vou trabalhar. Mas qualquer brechinha que eu tiver, eu estou clamando o nome do meu Senhor. E sem contar que em qualquer circunstância que eu estiver ali, eu sempre vou estar falando: Senhor, abençoa essa minha negociação. Senhor, que essa negociação seja boa para mim e seja boa para o meu cliente. Senhor, abençoa esse entregador que está trazendo essa mercadoria para mim. Que ele consiga trazer, consiga sair, que tudo dê certo. Senhor, me dá sabedoria para tratar com essas questões adversas. Senhor, me dá graça para que eu possa conversar com os meus vizinhos. Senhor, abençoa que eu ache uma vaga de estacionamento ali. Irmãos, o nosso cotidiano, a nossa vida deve ser uma vida que se imerge no relacionamento com o Senhor Deus. Por quê? Porque nós somos dele. Nós não somos nossos. Nós não somos dos nossos pais. Nós não somos desse mundo. Nós não somos dessa igreja. Nós somos dele. E por sermos dele, tudo o que é nosso, tudo o que nós manuseamos, é de suma importância para ele. Ele quer saber o que você está pensando. É claro que ele sabe. Antes que a palavra venha à sua boca, ele já conhece toda. Mas ele quer que você dialogue com ele. Ele quer saber para onde que seus olhos estão apontados. E é claro que ele sabe. Mas ele quer que você dialogue com ele. Ele quer saber dos mínimos detalhes, porque ele quer mexer em tudo em você. Ele quer transformar tudo em você. Porque a sua consciência deve ser isso. Olha na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Esse texto é maravilhoso. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 16. Olha o que Paulo fala aí. Regozijai-vos sempre,
Não é só por alguns momentos. Regozijai-vos sempre. Orai. Orai. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstém-vos de toda forma do mal. Esse texto mostra uma constância na vida daquele povo. Esse texto deve ser uma constância na vida do crente dos dias de hoje. A realidade trinitária na nossa mente, no nosso coração, deve ser uma constância em tudo que nós fazemos. Aí você deve falar assim: mas pastor, até que é bonito tudo isso, até que é muito bacana tudo isso, mas é praticamente impossível viver isso. Existem exemplos bíblicos para isso? Existem homens que viveram assim na Bíblia? Homens que estavam no meio da impiedade, no meio de pessoas perversas, no meio de tiranos, no meio de pessoas realmente ruins, pessoas que são literalmente do diabo. Existe essa possibilidade? Tem exemplos? Tem. Entre tantos eu separei 5. Daniel, Ananias, Misael, Azarias e José. Todos esses foram servos em reinos não bíblicos. Todos esses foram servos de senhores perversos. Todos esses, provavelmente quando nós estudamos a palavra de Deus, homens que estiveram ao lado deles, conheceram do Senhor Deus por causa do seu comportamento ilibado. Conheceram da graça por causa da fé no Deus das Escrituras, o Deus dos Hebreus. E provavelmente, guardem isso que eu vou falar para vocês, provavelmente muitas pessoas se converteram ao Senhor dos Exércitos por causa da vida dessas pessoas. Aqui nós temos 2 casos interessantes que se misturam com o que nós estamos falando, e não que esses homens eram preguiçosos, lenientes, retardados, molengas, de forma alguma. De forma alguma. Se você ler e estudar a história desses homens, foram homens que fizeram com que o reino fosse próspero. Mas Daniel tinha um costume. Periodicamente ele subia para os seus aposentos, com as janelas abertas, ajoelhava-se, falava com Deus. Periodicamente, todos os dias, ele tinha esse costume. Não parou. E sabe o que isso custou para Daniel? A cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias tinham um costume de se prostrarem somente ao Senhor Deus. E eles não se prostravam e não se prostrariam nenhuma outra coisa, ou nenhum que se dissesse Deus. Aí a Bíblia fala que Nabucodonosor, induzido por pessoas, faz uma bela imagem e exige que todo o povo se prostre quando tocasse as sátiras, flautas e todo tipo de instrumento. E a Bíblia fala que todos que estavam ali se prostraram. Esses 3 não. Isso custou para eles uma sarça ardente. Foram lançados dentro de um local que incendiava de fogo. É um dos exemplos mais bonitos que diz que nos 3 havia um 4º homem. O anjo do Senhor estava ali. Sabe o que é isso, irmãos? Isso mostra que o entendimento correto da pessoa de Deus vai fazer o crente viver 24 horas por dia ligado nele, mas sem faltar suas responsabilidades. O crente, ele tem por obrigação a estar 24 horas por dia ligado em Deus, orando a Deus,
clamando a Deus, intercedendo pelos santos, intercedendo pelos seus, louvando o nome do Senhor. Quando tiver tempo, folheando e estudando a palavra do Senhor. Quando tiver tempo, lendo e meditando, estudando em bons livros, que são livros que apontam para a palavra de Deus. Mas em nenhum momento, biblicamente, ele tem regalia para que ele possa ser um leniente em relação às suas responsabilidades. Isso é muito triste, porque mostra uma condição terrível evangélica nos dias de hoje. Tenho colegas empresários, alguns já foram bem explícitos, não os fazem mais por receios de processo, demandas judiciais, mas o lema é assim: contrata-se, vírgula, menos evangélicos. Será por quê? Será por quê? E infelizmente, eu concordo ipse literi com esses colegas. Infelizmente, levantou-se uma geração preguiçosa, mentirosa, desonesta, um rasto que a gente não sabe de onde que vem, que se diz evangélico, que está acabando com o nosso nome. Contrata-se, vírgula, menos evangélicos. O que tem na mente dessas pessoas? Eu não falo não dos patrões, mas desses pseudos crentes. Será que essas pessoas conhecem de Deus de verdade? Será que eles ouviram da história de Daniel? Será que eles ouviram da história de José? Será que eles ouviram dessas histórias do ensino, da instrução bíblica, das nossas responsabilidades? Quero crer que não. Mas irmãos, estar cheio de conhecimento de Deus é conseguir responder o que você faz no seu cotidiano. Conseguir explicar a Trindade não é uma coisa fácil não, mas se fosse, conseguir explicar a Trindade não significa muita coisa. Agora, viver essa Trindade no seu cotidiano, isso que é verdadeiramente importante. E o meu grito a vocês, o meu grito a nós, vivamos de forma a crentes que conhecem a palavra de Deus, que amam e vivem a palavra de Deus. Isso nós vimos aqui no verso 30 de forma muito clara e vimos no compêndio todo da vida de Paulo. Se você se debruçar a leitura, a estudo, você vai ver, esse é o todo da vida de Paulo. Deve ser a nossa vida também. O segundo ensino está relacionado aqui, mais uma vez, a Bíblia nos mostrar sobre as características dos seus personagens. Aqui, meus irmãos, mais uma vez nós falamos, mais uma vez a Bíblia revela a qualidade dos homens de Deus. Paulo, um líder da igreja, um apóstolo de Jesus, era uma pessoa frágil e dependente. Era uma pessoa cheia de limitações. No verso 30, olha aí na sua Bíblia, o verso 30, ele diz assim: luteis juntamente comigo nas orações. O resumo aqui do que Paulo está falando, irmãos, Paulo está dizendo assim: meus irmãos, eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês pelejem essa luta comigo, porque eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda, eu preciso ser amparado. E observa um fato interessante. Alguns desses desafios que Paulo alistou aqui, humanamente eles são possíveis. Vocês vão concordar comigo. Quais eram os desafios de Paulo aqui? Levar os donativos para a igreja em Jerusalém, ser aceito pelos líderes da igreja e pela igreja, ser ou passar imperceptível pelos rebeldes e conseguir ir a Roma. Humanamente isso é possível. Humanamente não tem muito segredo. Mas
isso aqui nos coloca numa linha muito tênue e num momento muito importante dessa hora do sermão, para que eu e vocês entendamos algo importantíssimo da palavra de Deus. Não é porque as coisas são fáceis, não é porque as coisas estão debaixo de planos e estratégias que vocês podem fazer, que vocês não precisam de Deus e nem da ajuda dos irmãos em oração. Porque o resultado final nós nunca o conhecemos. Por quê? Porque o decorrer do processo nós também não o conhecemos. Por quê? Porque talvez nós não vamos conseguir executar aquilo dali. Olha só como é que é interessante, acho que vocês vão concordar comigo se vocês nunca pensaram quando nós olhamos para esse texto aqui. Vocês acreditam que Paulo não criou estratégias para estar lá em Jerusalém? Vocês acham que Paulo não pensou? Puxa vida, eu tenho que ir para Jerusalém. Eu estou levando donativos. São muitos donativos, eu preciso de uns 2 ou 3 ou 4 irmãos para me ajudarem. Quem que eu vou chamar? Se é pouco donativo, se são poucos recursos, eu e mais um nós levamos. E como é que nós levamos? Uma bolsa, uma sacola, um alforje, alguma coisa assim? Estratégia. Eu já estou pensando como é que é. Daqui para lá onde eu estou, são tantos quilômetros. Eu vou à noite, eu vou de dia, eu vou parar em tal local, eu vou fazer tal coisa, eu vou descansar, vou levar suprimento, e aqui eu vou fazer isso e aquilo. Estratégias. Como é que eu faço para ser aceito pelos líderes da igreja? Eu sei que existe uma barreira grande lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e já vou procurar Tiago. Tiago era o líder da igreja nessa época. Quando eu chegar, já vou conversar com o Tiago e vou falar isso. Com certeza todas essas coisas estavam na mente de Paulo. Paulo estava pecando com isso? Não. Paulo estava errando com isso? Não. Nós temos que ter estratégias e planos do que nós vamos fazer. Mas antes das estratégias, Paulo ensina que nós precisamos de oração. Antes dos planos, Paulo ensina que nós precisamos de auxílio. Auxílio que venha do alto, que venha de Deus, e auxílio de irmãos que caminham conosco. É por isso, irmãos, que a nossa caminhada é: ô irmão, ora por mim. Ô irmão, preciso de ajuda. Eu sou totalmente dependente de Deus. As estratégias e os planos dos crentes devem estar sob a providência de Deus. A providência é uma das doutrinas mais belas da Escritura, que mostra que Deus está regendo tudo, simplesmente tudo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, eu não. Ele sabe o que vai acontecer com os meus filhos, eu não. Ele sabe o que vai acontecer na minha casa, eu não. Então tudo o que eu faço, tudo que eu planejo, tudo que eu venho arquitetar, eu clamo a meu Deus, para que Ele repouse o meu coração e prepare o meu coração para os resultados que eu desconheço. Eu me preparo para fazer sempre o certo e o melhor, mas se não der certo, o meu coração deve estar declinado na pessoa de Deus, porque boa parte das vezes as coisas não vão dar certo. Eu não sei se vocês, eu acredito que todos aqui já passaram por isso. Quantas são as pessoas que nós conhecemos que saíram da igreja e falam assim: pastor, estou triste demais, quero nem ouvir falar sobre a igreja. Não, eu me relaciono com Deus do meu jeito. Não, estou indignado, estou revoltado. Quantas pessoas? Agora analisa o coração dessas pessoas. Todos eles tinham planos, tinham bons desejos, tinham boas expectativas e foram frustrados. Sabe por quem? Sabe por quem? Por Deus. Sim.
Deus frustra os nossos planos. Deus frustra os nossos desejos. Deus impede coisas boas de chegarem para nós. Mas não para que nós saiamos da sua presença. Não para que nós fujamos da igreja. Não para que nós nos revoltemos contra Ele. Pelo contrário, para que nós nos coloquemos cada dia mais na sua santa e soberana providência. Todos os dias. Mas pastor, eu tenho ouvido que Deus é o Deus dos impossíveis. É verdade, Ele é o Deus dos impossíveis. Mas pastor, eu tenho ouvido que Deus faz milagres, faz maravilhas, ninguém pode conter Deus, ninguém pode segurar Deus, agindo Deus, quem impedirá? É verdade, é isso tudo e muito mais, nós não temos palavras para expressar. Mas pastor, eu escutei isso e isso de Deus, é verdade. Mas uma coisa que tem que estar no coração do crente, espero que esteja no seu coração, no meu coração: Deus frustra os nossos planos. Deus impede que aquilo que nós queremos dê certo. Por quê? Para cumprir os seus propósitos. Para que Ele seja glorificado e visto nessas situações. E o que nós temos que fazer? Lembram-se de Jó? Quem lembra de Jó? Nós meditamos nesse texto. A Bíblia fala que Jó estava tranquilo. Houve um diálogo celestial, onde Deus conversa com Satanás. Fala assim: você tem visto meu servo Jó? Você tem visto? Não foi Satanás que apontou para Jó. Foi Deus. Não foi Satanás que apontou as características de Jó. Foi Deus. Você tem visto? Tenho. É claro. O Senhor dá tudo para ele. Toca nele. Toca em tudo que ele tem. De repente vem aquela avalanche de coisas ruins. A resposta de Jó é uma resposta de quem entende as coisas de Deus. Boa parte das vezes na nossa vida, nós temos que ter uma mente de Jó, uma mente de Paulo. Por quê? Porque nós vamos perceber que muitas coisas serão obstruídas. E quem vai obstruir? O próprio Deus. Paulo está sendo aqui o personagem, líder da igreja, que está mostrando isso através da sua vida. E nós vamos ver isso aqui agora. Percebemos que Paulo tinha estratégias, Paulo tinha planos. E Paulo pede em oração para que aquilo dê certo. E agora nós vamos para o terceiro ensino. Os pedidos de oração e o desfecho final da história de Paulo. Olha só aí, olha na sua Bíblia que vai estar bem escritinho aí. Primeiro desejo de Paulo, primeira oração de Paulo, primeira solicitação de Paulo, está lá no verso 30. Que eu esteja livre dos rebeldes. Segundo desejo de Paulo, que o meu serviço em Jerusalém seja aceito. E o terceiro desejo de Paulo, ir a Roma. Aí agora eu vou pedir para vocês irem lá para o livro de Atos. Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Vocês que estão tomando nota, já marque aí do verso 17 até o verso 33. Atos, capítulo 21. Aqui é o momento em que Paulo chega em Jerusalém. Aqui, meus irmãos, o que nós vamos encontrar aqui? Nós não vamos encontrar um desfecho feliz humano. Já viram aqueles filmes de Hollywood? Tem o trama todinho, aquele sofrimento todo, aquele enredo todo. No final, o galã fica com a mocinha,
os pais encontram os filhos e tudo só alegria. Todo mundo feliz, todo mundo contente, tudo deu certo. Aqui não é Hollywood. Obrigado. Deixa eu colocar bem geladinho, por favor. Aqui não é Hollywood, irmãos. Aqui é vida real. A vida real é diferente. Bem diferente. Olha o que aconteceu aqui. Do verso 17 ao verso 21, Paulo foi recebido pela liderança da igreja que estava em Jerusalém. E aqui nós vamos perceber que a liderança até dá glória a Deus. Olha aí na sua Bíblia. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Olha que maravilha, eles louvaram a Deus por isso. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles deram glória a Deus, mas agora eles já apontam para uma demanda importante, que é o desafio de Paulo. Qual é o desafio de Paulo? Aqui os irmãos estão falando assim: olha quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Eles estão dizendo assim: obrigado, mano. Eles estão dizendo assim: Paulo, aqui também o evangelho andou com muita força. Como os judeus aqui creram em Jesus? São dezenas de milhares. É um número muito grande, Paulo, de pessoas que se converteram. E todos são o que, irmãos? Olha essa expressãozinha aí. O finalzinho do versículo 20. Todos são o que? Zelosos. Aqui a gente começa a perceber que a coisa começou a apertar para Paulo. Por quê? Porque os zelosos aqui, lembram que eu falei no primeiro sermão sobre esse texto? O que tinha de impedimento para Paulo ali em Jerusalém, não era uma igreja soberba, que ao receber donativos, uma igreja pobre e soberba, que ao receber donativos, ela iria falar assim: eu não quero isso porque eu sou filho de Deus, eu tenho que viver de milagres, eu mereço o melhor da terra. Não é isso. Existia um impedimento aqui, difícil nessa igreja. Existia uma propaganda contraditória à vida de Paulo, que dizia assim: Paulo saiu do nosso meio, abraçou os gentios e nega a nossa vida zelosa. Ele nega Moisés. Por causa disso, provavelmente as suas ofertas não serão aceitas. E o verso 20, o autor, com capciosidade, fala assim: todos são zelosos. E Paulo, as suas orações e os seus pedidos começam a esbarrar numa parede grande aqui. E aqui nós percebemos o que, irmãos? Que ele foi aceito pelos líderes, mas que os líderes apontam para ele: Paulo, o terreno aqui para você é difícil. Não é o que você pensava, não. E aí nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é: não há menção sobre a aceitação do que Paulo levou. Depois vocês leem aí na casa de vocês, não tem menção se a oferta foi aceita. Não fala sobre isso. O que os estudiosos apontam? Os estudiosos vão debruçar nessa questão da seguinte forma: os líderes religiosos aceitaram e impuseram que Paulo seguisse um rito judeu de purificação. E não segue muitos meandros desse ponto. Mas uma grossa camada de estudiosos dizem que os donativos não foram aceitos. Por quê? Esse número de pessoas zelosas, quando soubessem que a oferta vinha de Paulo, entenderia que a liderança estava da mesma forma como Paulo. Eles não poderiam permitir que a imagem deles fosse conspurcada por essa informação. Então aqui nós estamos num caminho sem resposta, estamos num labirinto. Vamos deixar como o texto mostra, como o texto está. Não sabemos o que aconteceu, se sim ou se não.
A terceira informação que nós temos aqui, que está condizente, que está informando essa terceira parte que nós estamos estudando, diz assim, os líderes o receberam. E nós vimos aqui, 17 a 21. Mas mostraram que falavam dele e o conduziram para um ritual religioso. Paulo foi recebido? Foi. Mas agora eles disseram assim, Paulo, nós te recebemos, mas existe uma necessidade que você faça tais coisas. Vamos ler aí, 22 até o 26. Olha o que diz aí. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz ao que, irmãos? A teu respeito. Ou seja, estão dizendo que você abandonou os preceitos de Moisés. Faz esse preceito, esse ritual, aparenta-te ao povo e o povo vai entender que o que falam sobre você não é verdade. E aí continua o texto. E que pelo contrário, ainda também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Ou seja, os religiosos falaram assim, os líderes ali da igreja, Paulo, o comentário sobre você aqui é feio. O pessoal não vai te receber não. O pessoal tem você como realmente alguém que despreza a lei. Faz o rito. Esse rito não ofende as escrituras, não ofende a fé em Jesus. Aparenta-te, apresenta-te ao povo, deixa o povo ver e eles realmente vão entender que o que falam sobre você é mentira. E Paulo fez o rito junto com esses outros homens e transitava normalmente. Beleza, parece que está dando tudo certo agora, né? Só que a gente entra no quarto passo. Qual é o quarto passo? O quarto passo vai diretamente com aquilo que Paulo pedia. Orem por mim, para que eu esteja livre dos rebeldes. Orem por mim, orem comigo, para que eu esteja livre dos rebeldes. E olha o que aconteceu. No finalzinho do rito religioso, os rebeldes encontraram Paulo, prenderam-no, espancaram e tentaram contra a sua vida. Verso 27 até o verso 33. Olha o que aconteceu no verso 27, irmãos. Quando já estava por findar os 7 dias, parece que o rito tinha 7 dias. Quando estava perto de findar o 7º dia, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Olha isso. Os planos de Paulo foram frustrados. Percebe? Deus não tinha poder para impedir esse levante? Será que Deus não é todo poderoso? Será que as orações não têm valor algum? Será que as estratégias não têm valor nenhum? Não, não é isso. É que Deus tinha um plano para Paulo. Qual era o plano? Prisão. Qual era o plano? Ser pego. Qual era o plano? Ser aprisionado. Ser testemunha agora em prisões. O quinto passo, do capítulo 22 até o capítulo 25, Paulo demora 3 anos. Testemunhos, viagens, pregação, inquirições diante das autoridades, até que ele apela para Roma. Ele é livre das mãos dos rebeldes. Deus entrega ele na mão dos rebeldes durante um tempo, mas priva que eles matem Paulo.
E aí mostra que as autoridades pegam Paulo, levam ele para o local, ali Paulo é interrogado, e demoram 3 anos. E do capítulo 26 até o capítulo 28, Paulo agora, o apóstolo de Jesus, é um prisioneiro enviado para Roma. Irmãos, olha o resumo. Deus recebe as orações de Paulo e dos irmãos da igreja que estavam orando com ele. Primeira coisa, Deus livra Paulo de ser morto pelos rebeldes, mas não livra Paulo dos rebeldes. Verso 27 ao verso 32. Parcialmente Deus concede aceitação a Paulo com os líderes de Jerusalém, mas não faz com que ele ande rápido para que ele saia daquele local. Não temos certeza sobre as ofertas. E por último, Deus concede a ida de Paulo a Roma, mas não como Paulo pensou que iria. Não com tranquilidade, não com paz, não com alegrias e com expectativas de continuar pregando o Evangelho. Deus concede a ida a Roma, mas como prisioneiro. E dali de Roma, Paulo vai para o céu, perde a cabeça. Essa é a realidade de Paulo. Pastor, Paulo orou, pastor. Pastor, Paulo rogou os irmãos para que orasse com ele. Pastor, quando nós vamos para Atos, nós vemos Paulo sendo avisado, existe uma igreja intercedendo por ele. Pastor, como é que isso aconteceu? Simples. Tudo isso aqui era plano de Deus. Lembra que eu falei domingo passado? Aqui tem nossas expectativas e a nossa oração. E aqui tem a soberania de Deus. Quando essas duas se colidem, a que vai prevalecer são os planos e a providência de Deus. Sempre. O que eu quero que nós venhamos aprender hoje? Urgente. Para ontem. Tenhamos uma mente biblicamente sadia sobre Deus. E tenhamos um coração leve e sadio sobre as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Para quê? Para que quando eu entre diante dos nãos de Deus, eu tenha paz, tranquilidade, alegria e toda certeza que quem está controlando a minha vida é Ele. Sabe por quê, irmãos? Ele é muito mais sábio que nós. Ele é muito mais poderoso que nós. Os planos dele estão muito mais além do que os nossos. Tem coisas ruins demais acontecendo com a gente. Ruins demais. Irmãos, eu vi uma cena esses dias agora, né? Desse fato que está acontecendo lá em Minas Gerais. O pai, a avalanche veio, destruiu tudo. O bombeiro lá tirando as coisas. O pai agarrado na mão das filhas, que estavam já soterradas. E ele pedia para não tirar ele dali. Irmãos, é coisa que lacera o coração do ser humano, quebra a pessoa, arrebenta a pessoa. Aonde está Deus, pastor, nisso tudo? Aonde estão as mãos do Senhor? Está lá. Está segurando a mão daquelas meninas, está segurando a mão daqueles pais, está junto com aquele bombeiro. E quantas pessoas não tiveram nem a oportunidade de segurar as mãos de alguém? Aonde que Deus está? Está lá, o tempo todo Ele está lá. Dói? Rapaz, dói demais. É uma coisa que abre seu coração, arrebenta com você. Mas Deus é muito mais sábio que a gente. E detalhe, 2026, 2025 aconteceu o quê? 2024 aconteceu o quê? 2023 aconteceu o quê? 2022, 2021, 2020, 2019. Será que esse negócio que está acontecendo foi a primeira vez que aconteceu ali? Irmãos, pelo amor de Deus. Agora é hora do populismo político, aquela coisa mais linda do mundo. Vamos fazer dinheiro isso, vamos fazer obra daquilo. Para quê, irmãos? Para continuar do mesmo jeito?
Esses homens deveriam ser punidos com homicídio doloso, deveriam ser presos, todos eles sem nenhuma exceção, qualquer um deles, porque ninguém move uma palha. Sabe o que é bom nessa hora? Dinheiro sem fiscalização, recursos para todos os lados. E aí chega aquele cara de pau, na maior cara lavada do mundo, chorando, abraçando. Irmãos, não muda, irmãos. Aí eu pergunto para vocês, quem levantou esses políticos? Quem levantou essa escória? Esses homens que não têm coração, esses falsos, mentirosos, filhos do inferno. Quem levantou esses homens? E para que esses homens foram levantados? Para que Deus continue com suas mãos pesadas sobre nós. É duro? Muito duro. O que nos resta? Chorar, irmãos. O que nos resta? Clamar, irmãos. O que nos resta? Apontar, acusar essas mentiras, essas falsidades, esses roubos, essa falsidade que acontece todos os anos. E não é só em Minas Gerais, são diversas áreas do Brasil. Governador, prefeito, senadores, deputados, todos precisam dessas desgraças para continuarem um populismo pobre brasileiro. Irmãos, oremos. O Senhor Deus tem pesado a mão sobre nós, irmãos. Que esses homens despertem, criem coragem, sejam homens de Deus, tenham pelo menos um temor no coração. Tirem essas pessoas desses lugares. Tira tudo dali, porque a água não vai parar, irmãos. Não tem um super-homem que coloque a mão ali e a água vai para o outro lado. Ano que vem vai acontecer de novo. Pelo amor de Deus. Nós como igreja temos que orar, temos que denunciar, temos que gritar, temos que clamar, temos que chorar. Coisas muito difíceis. Mas perceba, quanto tempo já oramos por isso? Quanto tempo estamos orando por isso? Quanto tempo? Quanto tempo, irmãos? Vocês têm ideia? O que aconteceu no Sul esses dias aí, ano passado, se eu não me engano? Quantas vezes isso já se repetiu? E quantas vezes a igreja está orando por isso? Quantas vezes? Detalhe, Deus não moveu os calhordas que têm poder para tirar, para mudar essa situação. Por quê, pastor? Porque as mãos de providência e da ira de Deus estão sobre nós. É duro, é duríssimo, é ruim, é péssimo, mas é o que a Bíblia nos mostra. E nós temos que acusar, irmãos. Nós temos que acusar, nós temos que denunciar. Pelo amor de Deus. Mas temos que estar em paz. Sabe por quê? Porque Paulo fecha o texto. E olha como é que Paulo fecha o texto. E aí eu vou terminar o sermão aqui. Romanos 15, verso 33. Verso 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Vocês lembram do conflito que começou bem aqui no capítulo 1, capítulo 14, verso 1? Qual foi o conflito que começou aqui? 2 grupos, fortes e fracos. Vocês lembram que eu falei para vocês que provavelmente o grupo menor desses 2 grupos era o grupo dos judeus? Judeus convertidos a Jesus, que estavam ali em Roma, que eram zelosos, piedosos, e que se apegavam a algumas demandas, que eram alguns ritos ainda, questão de comida, bebida e datas. Aí Paulo chega aqui no capítulo 15, verso 1.
Vamos ver se eu acertei. Ora, nós que somos o quê? Fortes. Ok? Paulo explicitamente expõe para essa igreja, tanto para os fracos como para os fortes, dizendo assim, eu tenho um grupo, eu tenho parte em algum local, eu estou entre os fortes. Por quê? Porque eu não me detenho preso a coisas pequenas da lei. Só que quando Paulo vai fazer despedida, ele fala assim, e o Deus da paz seja com todos vocês. Paulo poderia falar assim, e o Deus da paz seja com vós, esteja com vós, ou esteja com vocês. Por que ele está fazendo uma redundância? Estudiosos dizem que aqui nesse momento ele está abrangendo os dois grupos, tanto judeus quanto gentios, um único povo, e o Deus da paz esteja com cada um de vocês. Algumas pessoas ventilam que aqui pode ser uma mente judaica escrevendo em grego. Vocês já repararam que toda vez que um judeu se encontra, ele fala assim, Shalom Donai? É como se Paulo estivesse falando assim, Shalom. Eu estou entre os fortes, mas quando agora eu vou me despedir, Shalom. A paz que vem do alto, a paz de Deus está com todos vocês. Não importa se você é fraco, não importa se você é forte, se você é crente em Jesus, essa paz está com você. Irmãos, sinceramente, se nós estivéssemos numa igreja pentecostal aqui agora, isso aqui estava virando do avesso. A gente estava subindo pela parede e tinha uns dois pendurados de cabeça para baixo, falando língua estranha ainda. Sério, irmãos. Por quê? Porque Paulo aqui deixa claro para essa igreja, não tem nenhum de vocês que estão em Cristo, que estão fora da paz. Sabe o que eu aprendo com Paulo? Como crente, eu tenho que me posicionar. Eu não tenho que ter limitações nos meus posicionamentos diante da igreja, mas eu tenho que entender que nós somos irmãos em Cristo. Eu tenho que entender que as bênçãos e a graça de Deus está com cada um de vocês, independente se nós pensamos diferentes. Amém, queridos? Quais são as lições desse texto? Eu separei 3 lições, breves lições. Deus deseja que o crente tenha uma consciência plena sobre ele e que isso se converta em bom comportamento de vida. O crente consciente da pessoa da Trindade e do Evangelho, ele tem uma vida condizente com o que ele acredita. A segunda lição, Deus deseja que o seu povo entenda sobre a dependência. Assim viveremos buscando seus auxílios e ajudando uns aos outros, os domésticos na fé, em oração e em tudo que nos for possível. Mas a nossa primeira busca, sempre Ele, sempre Ele. Eu ouvi um testemunho, acabou, né, fita cassete, essas coisas. Antigamente nós tínhamos fita cassete, e aí o testemunho de um padre, de um ex-padre, eu esqueci o nome dele, ele conheceu a Cristo, mas antes desse momento ele foi acometido de um câncer, tinha dado metástase e ele estava numa santa casa, local onde era a fileira das pessoas que estão prestes a morrer. E ele diz no testemunho dele que uma irmã de uma igreja foi chamada pelo Senhor e falou assim, vai no hospital tal, no quarto tal e ora por fulano de tal. E disse que quando essa irmãzinha chegou lá, e ele olhou e viu aquela irmãzinha, coquezinhos, vestidão, Bíblia no braço. E aquela irmã chegou lá e falou assim, eu vim orar pelo Senhor. Orar por mim por quê? Para que o Senhor seja curado em nome de Jesus e conheça o Senhor e Salvador. Ele disse naquela hora, falou assim, caramba, Jesus, puxa vida, em todos esses anos eu conheço Maria, eu conheço José, eu conheço Benedito, eu conheço fulano, mas Jesus, eu tinha me esquecido de Jesus. Essa é a segunda lição, irmãos, que nós venhamos estar totalmente dependentes da graça salvífica de Jesus e possamos ser auxílios para os domésticos da fé, totalmente.
Terceira lição, Deus deseja que entendamos duas coisas importantes. Nossos planos devem continuar sendo construídos, mas em oração. Devemos ser estratégicos, muito estratégicos, mas em oração. E por último, planos de oração não necessariamente darão certo. Toda vez que os nossos planos e as nossas orações colidirem com os propósitos de Deus, o propósito dele sempre vai ser maior. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor.